Fala aí, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de física. E nessa aula a gente vai conversar sobre os circuitos elétricos. Na verdade, a gente vai começar a conversar sobre esse assunto, porque circuitos elétricos é uma coisa que demanda um pouco mais de tempo. Primeiro, a gente precisa entender o que é um circuito elétrico. Depois, a gente precisa entender a ideia de diferença de potencial. Aí depois a gente vai entender a ideia de corrente elétrica, intensidade da corrente elétrica e depois também a diferença entre geradores e receptores. Ou seja, a gente precisa de muito tempo para compreender todas essas ideias. Mas é claro que nessas aulas aqui a gente vai focar muito mais aqui as ideias no que costuma cair no Enem, já que se trata de uma revisão para o Enem, tudo bem? Então vamos lá, vamos começar a conversar aqui, tá? A primeira coisa que a gente precisa conhecer aqui é a ideia de diferença de potencial. Na aula passada eu já falei com você que o potencial elétrico é como se fosse uma espécie de energia elétrica disponível para cada unidade de carga elétrica que a gente colocar ali. E quando eu estou falando de unidade de carga, eu não estou falando necessariamente de um elétron que a gente coloca ali, mas sim de um coulomb de carga elétrica, tudo bem? É bom deixar isso aí bem claro. Então, se eu falar com você que em um determinado ponto existe um potencial elétrico de 10 volts, significa que para cada 1 coulomb de carga elétrica que eu colocar ali, esse 1 coulomb vai adquirir 10 joules de energia. Então, se eu coloco 1 coulomb, 10 joules, 2 coulombs, 20 joules, 3 coulombs, 30 joules, e assim sucessivamente, já que o potencial elétrico é igual a 10 volts, ou seja, 10 joules por coulomb. Beleza? Tudo isso eu conversei com você na aula passada. Mas agora o que a gente vai começar a ver aqui é a ideia de diferença de potencial. Porque quando a gente está falando sobre circuitos elétricos e corrente elétrica, não faz muito sentido para a gente falar em potencial elétrico, mas sim na diferença do potencial elétrico que tem entre dois pontos. E é essa a ideia da diferença de potencial. Se eu pego dois pontos diferentes aqui, e vejo que em um ponto tem um potencial elétrico diferente do potencial elétrico no outro ponto, quando a gente calcular a diferença entre os dois valores, a gente vai chegar a um outro valor. Esse valor obtido através da diferença desses dois potenciais é o que nós chamamos de diferença de potencial. Então, por exemplo, eu coloquei aqui para você alguns pontos ao longo de um fio condutor. É claro que pode ter outros elementos aqui, eu não coloquei isso e nem quero me preocupar com isso aqui agora. Eu só estou dizendo para você que ao longo de todo esse fio, eu tenho todos esses potenciais aqui em cada um desses pontos. Aqui a gente tem menos 25 volts, aqui menos 15 volts, aqui menos 5 volts, aqui 5 volts, aqui 15 volts e aqui 25 volts, beleza? Se eu quiser saber a diferença entre o potencial no ponto A e o potencial no ponto B, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a diferença entre os potenciais nesses dois pontos. Por exemplo, o potencial no ponto A é igual a menos 25, isso menos o potencial no ponto B, que é igual a menos 15. Beleza? Tudo isso medido em volts. A gente vai ter menos 25 menos menos 15, que é igual a menos 25 mais 15. E isso é igual a quanto? Bem, isso é igual a menos 10 volts. Essa é a diferença de potencial entre A e B. Um detalhe que é muito comum a gente representar a diferença de potencial com o V, já que isso representa o potencial, e os dois pontos que a gente quer calcular a diferença de potencial. Mas você também vai ver em diversos livros, em diversas provas, a diferença de potencial sendo apenas representada com a letra U, principalmente quando nós estamos falando da diferença de potencial em elementos de um circuito elétrico, como por exemplo um gerador, um receptor ou um resistor. Então você vai ver que é muito comum a gente também representar com essa letrinha U, tudo bem? Beleza. Só para a gente treinar um pouquinho mais aqui essa história, vamos calcular a diferença de potencial entre D e C? Para a gente calcular essa diferença de potencial, a gente vai pegar o potencial em D e subtrair com o potencial em C. O potencial em D é igual a 5 e o potencial em C é igual a menos 5. Então a gente tem 5 menos menos 5, 5 menos menos 5 é igual a 5 mais 5. Isso é igual a 10 volts positivo, beleza? Ok. Agora eu quero a diferença de potencial entre C e C. A gente vai ter ali menos 5 menos menos 5
isso é igual a menos 5 mais 5, isso é igual a 0 volts. Ou seja, o que eu estou falando aqui com você? Que quando nós estamos calculando a diferença de potencial no mesmo ponto, a gente vai encontrar um valor igual a 0, porque é a diferença entre os mesmos valores. A gente quer calcular uma diferença que tem dois valores iguais, essa diferença é igual a 0, já que os dois valores são iguais. Beleza? Então é desse jeito que a gente consegue determinar a diferença de potencial. Isso é muito importante quando nós estamos analisando circuitos elétricos. Mas antes de chegar a fundo em toda essa ideia, eu quero apresentar para você aqui a ideia do que é um circuito elétrico. Um circuito elétrico é por onde as cargas elétricas vão circular, por isso que o nome é circuito elétrico. E o que essas cargas elétricas fazem quando estão circulando ao longo desse fio condutor, por exemplo? Essas cargas elétricas transportam energia. Elas vão transportar energia de um ponto que nós chamamos de gerador ou fonte de tensão até um outro ponto chamado de receptor. O detalhe é que essa fonte ou gerador transforma outras formas de energia em energia elétrica. Uma pilha, por exemplo, transforma energia química em energia elétrica. Uma usina hidrelétrica transforma energia mecânica, ali do movimento da água, em energia elétrica. Então, um gerador, uma fonte, seja ele qual for, vai transformar outras fontes de energia em energia elétrica. Aí o que acontece com essa energia elétrica produzida? A gente vai ter as cargas elétricas passando ali por essa fonte, pegando essa energia e levando essa energia até um elemento que nós chamamos de receptor. Esse receptor vai pegar essa energia elétrica e transformar em outras formas de energia. E a gente também tem vários tipos de receptores. A gente tem os receptores resistivos, que são aqueles que transformam energia elétrica em energia térmica. A gente também tem os receptores mecânicos, que são aqueles que pegam a energia elétrica e transformam em energia mecânica, dentre diversos outros tipos que sempre vai pegar a energia elétrica e transformar em alguma outra forma de energia, beleza? Ao fazer isso aqui, depois que a carga elétrica pega a energia, leva até o receptor, ela não desaparece, ela continua o seu caminho e volta aqui para a fonte, para o gerador, para pegar mais energia e levar novamente para o receptor. É claro que isso aqui é um modelo que eu estou apresentando para você, tá? Um modelo simplificado. Um circuito elétrico, a ideia de tudo que acontece ali com o circuito elétrico é um pouquinho mais complexo, tudo bem? Mas pelo menos entendendo essa ideia aí, você já consegue compreender a função de todos os elementos que estão no circuito elétrico. Gerador pega algum tipo de energia e transforma em energia elétrica. Fio condutor serve de via para as cargas elétricas se movimentarem e sair do gerador e ir até o receptor. O receptor vai pegar essa energia elétrica e transformar em outras formas de energia. Enfim, isso aqui que vai ser um circuito elétrico. É claro que para todo esse circuito elétrico funcionar, todos esses elementos precisam estar conectados. Mas como que isso aqui se relaciona com a ideia de diferença de potencial? Tem uma relação direta, porque a fonte precisa gerar uma diferença de potencial entre os seus terminais para produzir a corrente elétrica, para fazer as cargas obterem energia e levar essa energia até o receptor. Afinal de contas, o que eu já falei com você aí nas aulas passadas e também no início dessa aula, potencial elétrico é uma energia disponível para a carga elétrica. Então, se a gente tem uma diferença de potencial ali, a carga elétrica, quando passar por esse gerador, vai pegar essa energia e levar até o receptor. Por isso que normalmente o nosso gerador tem uma diferença de potencial positiva e o nosso receptor tem uma diferença de potencial negativa. Repare que aqui eu coloquei 1,5 volts, que é a diferença de potencial entre os terminais do gerador. Aqui eu coloquei menos 1,5 volts, que também é a diferença de potencial entre os terminais aqui do receptor. Aqui é positivo porque o gerador está fornecendo energia elétrica para as cargas elétricas e aqui é negativo porque esse receptor está retirando a energia elétrica ali das cargas elétricas e utilizando para fazer alguma coisa, beleza? Enfim, quando a gente faz essa conexão e cria essa diferença de potencial, a gente vai ter as cargas elétricas se movimentando ali. E quando a gente tem esse movimento dessas cargas elétricas, aqui através desses fios condutores, levando energia do gerador até o receptor,
nós vamos ter algo chamado de corrente elétrica. A corrente elétrica é um movimento ordenado de cargas elétricas. Ela serve justamente para isso, para fazer com que as cargas elétricas transportem energia de um ponto a outro. E um detalhe é que quando nós estamos estudando a corrente elétrica, a gente tem um sentido de movimento das cargas elétricas, que é chamado de um sentido real, e por convenção, para facilitar a resolução de problemas e até mesmo de observação, a gente também vai ter um sentido convencional. Como assim? A gente tem aqui uma pilha. Uma pilha tem um terminal positivo e um terminal negativo. A diferença entre esses sinais é única e exclusivamente devido à diferença de potencial. O terminal positivo é um terminal que tem maior potencial. Maior potencial. E o terminal negativo é o que tem o menor potencial. Você consegue estudar isso muito bem nas aulas de oxirredução, lá nas aulas de química, que inclusive explica para você o funcionamento de uma pilha. Bem, eu não vou me preocupar aqui em estudar o interior da pilha, já que você estuda isso lá nas aulas de química. Mas do lado de fora, que é o que cabe aqui pra gente, vale a pena a gente conversar. Então eu tenho um terminal aqui que é positivo e um terminal que é negativo. No fio condutor, eu tenho vários elétrons que são chamados de elétrons livres, que são elétrons que conseguem sair do átomo com muita facilidade. Ele sai ali da eletrosfera de um átomo e vai para outra eletrosfera com muita facilidade. Por isso que eles são chamados de elétrons livres. Um material bom condutor tem muitos elétrons livres, enquanto que o material mau condutor tem poucos elétrons livres. São esses elétrons livres que vão ser os portadores de carga elétrica e que vão possibilitar a existência da corrente elétrica. Então, por isso que quando nós estamos montando um circuito elétrico, a gente precisa colocar um fio que seja um bom condutor de corrente elétrica, beleza? Porque aí nós vamos ter muitos elétrons livres e a corrente elétrica vai conseguir circular com muita tranquilidade. Então, a gente tem esse fio condutor que tem muitos elétrons livres. Uma forma fácil de você compreender essas ideias aqui. Os elétrons têm carga negativa. Pelo fato dos elétrons terem cargas negativas, eles sempre vão buscar o terminal que tem maior potencial, que é o terminal positivo. Então os elétrons estão se movimentando aqui pelo fio, indo em direção ao terminal positivo. Esse é o que nós chamamos de sentido real, porque é o que os elétrons fazem. Eles se movimentam do negativo para o positivo. Mas como eu falei, né, é muito mais conveniente a gente estudar o circuito elétrico tendo um sentido do positivo para o negativo. Além disso, na época que todos os conhecimentos sobre circuitos elétricos, não todos, mas pelo menos os primeiros conhecimentos sobre circuitos elétricos que foram desenvolvidos na história, foram feitos antes mesmo da conceituação do elétron. Naquela época não se utilizava essa ideia do sentido real, mas sim um sentido de corrente elétrica que vinha do positivo para o negativo. Bem, como tudo isso aqui já estava muito bem compreendido, historicamente falando, não faria sentido nenhum inverter o sentido aqui da brincadeira, porque faz muito mais sentido a gente continuar utilizando o sentido do positivo para o negativo. Por isso que até hoje, livros de física, manuais de engenharia, manuais técnicos de eletricistas, tudo definem a corrente elétrica como o sentido do positivo para o negativo. E é assim que a gente estuda os circuitos elétricos, com o sentido do positivo vindo para o negativo, mesmo sabendo que os elétrons se movimentam no sentido contrário. Então é por isso que nós chamamos esse sentido de sentido real e esse sentido de sentido convencional, porque foi convencionado estudar o sentido da corrente elétrica dessa forma e não dessa. Beleza? Conseguiu compreender tudo direitinho até aí, meu amigo ou minha amiga? Ficou alguma dúvida aí no meio do caminho? Caso tenha ficado alguma dúvida, manda aí pra gente. Vamos tirar todas essas dúvidas para não ficar nada aí pra prova, tudo bem? Então quero deixar aí para você um grande abraço e falar que te aguardo aí para a próxima aula.